Clint Eastwood, Meryl Streep, The Bridges of Madison County. Olá, eu sou Edu Schneider do Cashback e hoje eu estou aqui para falar de um filme de 1995, baseado no romance de Robert James Waller, As Pontes de Madison. Filme dirigido por Clint Eastwood e estrelado por ele próprio e por Meryl Streep. Então, não preciso dizer mais nada. E antes de começar qualquer coisa, eu só queria dizer que a minha avaliação sobre esse filme é muito curiosa, porque eu só tinha assistido uma vez, antes de retomar o filme dessa vez agora para gravar. Confesso que não tinha gostado muito, porque eu assisti na véspera do meu aniversário em 1995, no dia 29 de setembro de 1995. Eu assistia, talvez por ser muito jovem, eu não gostei muito do filme. A gente fez uma live sobre a carreira do Clint Eastwood e eu falei que precisava rever esse filme para avaliá-lo melhor. E o que eu posso dizer para o Edu lá de 19 anos é que ele estava completamente enganado. Esse filme aqui é uma obra-prima e a gente vai entrar nele agora. O filme ele começa com os dois filhos, uma senhora falecida, e aí os filhos estão vindo ali para a leitura do testamento. Ela tem o desejo de ser cremada e suas cinzas serem jogadas em uma das pontes ali em Madison. E os filhos ficam indignados porque diz que não vão atender esse pedido, até que eles acham um diário da mãe e aí eles começam a ler. E aí eu me lembrei logo de um outro filme que eu gosto bastante, é um filme que eu sei que tem gente que não gosta muito, mas eu particularmente adoro esse filme, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, que tem mais ou menos essa pegada. A filha está lendo um diário, a mãe está lendo o leito de morte, ela está lendo um diário, e aí ela descobre da vida da mãe e do Benjamin Button. E aí descobre até que o Benjamin Button é pai dela. Nesse aqui é mais ou menos isso, porque eles não tinham conhecimento desse caso amoroso que a mãe teve. E aí eles começam a ler, e aí entra propriamente dito na história, um senhor de meia idade bate numa cidadezinha pequenininha, ele é fotógrafo da National Geographic e ele precisa achar as pontes em Madison ali. E aí, Francesca, vivida pela Meryl Streep, que está sozinha em casa porque o marido e os dois filhos adolescentes viajaram para uma exposição de um bezerro, e aí ela sozinha resolve ajudá-lo. E aí a paixão floresce dessas duas pessoas de meia idade e aí tudo acontece. Ele tecnicamente... O Clint Eastwood, para quem conhece aí a carreira dele, ele é um cara muito minimalista. Ele não é, por exemplo, um Stanley Kubrick, o próprio David Fincher que eu citei aí do Curioso Caso de Benjamin Button, que são diretores que fazem milhões de tomadas. Não, o Clint Eastwood, ele até por isso ele é muito querido pelos estúdios, porque ele economiza bastante, ele faz poucos takes, né? Ele já consegue achar o que ele quer ali bem rápido e aí consegue terminar as gravações antes do tempo e aí economiza dinheiro. É tudo que o estúdio quer, fazer um filme que seja rentável e custando pouco. E o Clint Eastwood é mestre em fazer isso. E aí você tem dois monstros sagrados no cinema. Você tem o Clint Eastwood, que para mim, já vou dizer aqui logo, para mim é a melhor atuação da carreira do Clint Eastwood. Ele está fenomenal, ele atinge um ponto dramático ali que ele nunca atingiu, ele demonstra as fragilidades que ele nunca demonstrou dessa forma. Tem filmes que ele demonstra a fragilidade dele, mas em outros aspectos, por exemplo, Menina de Ouro, mas aqui é diferente, é o homem se abrindo, aquele machão que a gente viu lá no Dirty Harry, ele se abrindo aqui, abrindo o coração dele. Você vê a casa onde é feito o filme, a casa é importantíssima porque a casa é quase que um personagem. A casa descreve ali, é uma casa muito simples e é curioso porque essa casa ela estava abandonada, ela foi reformada para ser feito o filme e ela é muito importante no filme. A iluminação dela é bem simples. Mas sabe quando você olha uma casa assim, não parece que é cenário? Você olha uma casa e fala assim, cara, isso aqui, pessoas moram aqui. E aquilo ali descreve completamente. E aí você tem duas pessoas completamente diferentes, porque você tem o fotógrafo, o Robert, vivido pelo Clint Eastwood, que é um cara aventureiro, é um cara que está sempre viajando, é um cara que não tem muito vínculo, ele tá sempre em vários lugares, ao contrário de Francesca, que veio da Itália, se estabeleceu ali nos Estados Unidos e por ali ficou morando numa cidadezinha minúscula, onde todo mundo conhece todo mundo, casou muito cedo, e aí tem aquela vidinha que todo mundo conhece, muito pacata, que de certo modo é uma vida boa, porque ela tem uma relação boa com o marido, mas é um pouco frustrante, porque ela queria ser professora e tal, então ela teve que abandonar muita coisa para construir essa família e todo mundo ficar bem. E aí quando ela tem esse encontro com o Robert, meio que se abre um mundo para ela de possibilidades.
ela olha, ela inveja a figura do Robert. Porque eles começam a conversar e aí, aquela curiosidade, você percebe que já tem um interesse ali. É outra coisa nesse filme aqui, o tesão é palpável nesse filme aqui. Você percebe que tem um interesse ali desde o primeiro momento, pelos olhares. Para quem já esteve apaixonado, você percebe ali como que a interpretação é minuciosa, é muito bem feita, porque os olhares, quando você está muito interessado numa pessoa, você quer ouvi-la, você não é só o interesse, né, a coisa carnal, você quer ouvir a pessoa, você quer saber mais dela, e ali os olhares que eles trocam, a conversa é muito natural, é muito bem feita entre esses dois personagens. E aí, por curiosidade, ele começa a contar das aventuras dele como fotógrafo, e aí ele conta que, qual foi a maior loucura que você fez? Uma vez eu estava em Bari, e aí por coincidência, a Francesca, que é italiana, a Francesca veio de Bari, e aí já abre um interesse maior ainda, porque ela olha para esse cara e fala, cara, esse cara é tudo que eu queria ser, porque ele fala assim, mas por que você desceu em Bari? Você conhecia alguém ali? Não, simplesmente porque eu achei aquele lugar bonito. Então é um cara impetuoso, tudo que ela queria ser, mas não consegue, porque ela tem aquela vida pacata, ela, obviamente ela não tem como largar tudo, abrir mão de tudo de uma vez, mas aquilo ali abre um interesse para ela nesses 4 dias que eles vão passar juntos, abre um interesse muito bonito entre os dois, muito sincero. Mesmo a gente olhando de fora, observando, ficando encantado com a atuação dos dois, né? Infelizmente esse filme só teve uma indicação ao Oscar, que foi para Meryl Streep. O Clint Eastwood merecia, inclusive ele tem uma frustração na carreira dele, eu li a biografia dele, ele conta isso, porque ele achava que As Pontes de Madison era o filme para ele ganhar o Oscar, e eu acredito que ele merecia, pelo menos ter uma indicação ali, porque a atuação dele é primorosa, e ele nem foi indicado. Então, apesar dele ter ganho 2 vezes como diretor, o filme dele ter ganho 2 vezes também, ele tem essa frustração por causa disso. É sempre que pode, o Clint Eastwood, que em alguns filmes ele faz até a trilha do filme, mas ele curte muito colocar blues e jazz no filme. Ele dirigiu Bird, né, a biografia do Charlie Parker, um filmaço, né, com Forest Whitaker arrebentando ali, um filme dos anos 80, muito bom para quem nunca viu, veja Bird, porque é um filme que também vale muito a pena. Então, qualquer oportunidadezinha que o Clint Eastwood tem, ele vai colocar jazz ou blues no filme, e aqui ele faz isso. Na hora eles estão ouvindo rádio ali no carro e tal, quando eles estão passeando, e aí ele coloca numa rádio de blues e aí faz até uma ligação entre os dois personagens, porque depois, mais à frente, quando ela está sentindo falta do Robert, a Francesca coloca nessa mesma rádio para ouvir o blues, né, para matar a saudade dele. E é engraçado porque os filhos vão lendo o diário e você percebe que um filho fica indignado, o homem, né, o filho dela, fica indignado. Pô, minha mãe traiu meu pai e tudo mais. O primeiro momento ele fica indignado. Já a filha, ela olha de uma forma, ela até abre um sorriso, é muito bem feita ali a cena também, porque ela abre um sorriso assim muito singelo, muito natural também, que mostra que ela está vivendo a mesma situação da mãe. Ela tem um casamento de muitos anos também frustrado e ela não está afim mais de ficar nesse casamento e ela acaba vivendo isso. Então ela olha para a mãe, ela meio que se vê no que a mãe está fazendo ali, no que ela está lendo no diário. Então é muito bonito também. Uma cena que eu acho belíssima também, a minha favorita do filme, é a cena que, quando ele está naquela decisão, eles estão, o que nós vamos fazer, né? Porque o amor que a gente tem aqui um pelo outro, a Francesca meio que cobra dele, fala, cara, mas eu nunca te prometi nada, mas o que eu posso te dizer, cara, que o que a gente está vivendo aqui é sincero. E ele faz a proposta para ela deles fugirem, né? E ela até vislumbra essa possibilidade, mas ela depois cai em si e vê que não tem como. E aí uma cena muito bonita, o marido já de volta, e aí eles estão indo comprar alguma coisa na mercearia e o carro do Robert está parado. Chega uma hora que eles param no sinal e o Robert está ali, ele coloca, porque ela deu para ele, para guardar de lembrança, um cordão, né, um cordão de família, tal, uma cruz, escrito o nome dela atrás. E aí na hora que ele está parado no carro, para ela visualizar, ele pendura assim no espelho do carro, assim, para ela visualizar. Ela não consegue se conter em lágrimas ali, chora bastante. É muito bonito também. Outra coisa que ele já utilizou no outro filme, nos Imperdoáveis, ele utilizava a chuva. Quando vinha algum momento importante, algum momento, né, crucial para o filme, ele usava a chuva como elemento. E aqui no filme ele faz a mesma coisa. Aquela cena que o Robert está esperando na chuva, que a Francesca olha para ele dentro do carro, e ele está lá esperando, aí pelo olhar dela ele percebe que ela não vai com ele, não vai fugir com ele. Essa cena é muito bonita, consegue expressar ali
um sentimento gigante do personagem do Clint Eastwood ali. Por isso que eu digo que é a melhor atuação dele, que ele mais se despiu dessa coisa da masculinidade, é o cara que resolve tudo, machão. E ali não, ali se despe de tudo, é um homem apaixonado. E é muito bonita essa cena, ele chorando na chuva, ela olhando para ele ali. É uma cena muito poética, muito bonita. É um melodrama, assim, dos melhores já feitos. O Clint Eastwood é um dos meus diretores favoritos, né? Não tem como, tem vários filmes, para quem acompanha o Cashback aí já viu que a gente trouxe sobre Meninos e Lobos, né? Menina de Ouro. Vão pintar mais outros filmes aí também. Trouxemos o Jurado número 2, que infelizmente não foi pro cinema, foi uma sacanagem da Warner, né? O cara que já deu tanto lucro pra Warner, tá terminando sua carreira e não pode levar seu filme ao cinema. Um filmaço com Nicholas Hoult, Toni Collette, filmaço ali, J.K. Simmons, né? Tem episódio aí também do Cashback. Então é um filme que termina num ponto altíssimo, ele não tem ponto baixo, esse filme. Eu falei, já viu falando de mise-en-scène ali, são dois personagens, mas você se sente em casa ali, você se sente à vontade, você quer participar daquela conversa, você quer estar olhando os dois ali conversando, de tão bem, né, feito. E você sabe que o Clint Eastwood não fica fazendo vários takes, aí você vê como o cara é fera, como ele tem um olhar clínico para fazer filme. Não que quem faça vários takes está errado, mas cada um tem o seu modo de trabalhar, ninguém está errado, os dois, né, atingem o seu ápice ali da forma que acham melhor. O Stanley Kubrick, o Clint Eastwood, o próprio David Fincher, né? Isso aí é de cada um, mas são diretores assim que em cena você olha e é um trabalho que você observa que tem o dedo do diretor aqui, né? E Meryl Streep é chover no molhado, fala dela, tá sempre bem, né? Eu brinco ali com o pessoal do Cashback também, que eu digo, Meryl Streep também é super valorizada, mas é meio que um tom de brincadeira, porque a mulher é sensacional mesmo aqui, ela tá linda nesse filme, muito bonita, né? O Clint Eastwood também com aquele sorriso dele, já tá ali com um senhor de 65 anos mais ou menos ali no filme, ele tá muito bonito, muito charmoso ali também. É um filmaço. Não faça igual eu fiz de assistir e desprezar o filme, porque é um filmaço, você vai observar muita coisa legal nesse filme, tá bom? Então é isso. Quem curtiu o vídeo, deixa o like aí, inscreva-se no canal. O Cashback tem episódios aí toda quarta-feira, 8h30 da noite no nosso podcast, que é o nosso carro-chefe, mas tem vídeo praticamente todos os dias aí, shorts, tem conteúdo de cinema direto aí, saindo notícias também importantes, a gente está cobrindo aí também. Então, Cashback é todo voltado para o cinema. De vez em quando tem uma coisinha ou outra em série, mas normalmente é coisa de cinema aqui. Beleza? Grande abraço e até a próxima, meus amigos. Valeu!